Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 611, numa semana aí sem Fórmula 1, é uma semana que a gente aproveita para explorar outros temas, para a gente fazer um programa um pouco mais diferente, aquele programa, né, pós-corrida, que a gente fica realmente mais preso aos fatos que aconteceram no dia anterior, já que a gente grava na segunda-feira à noite. Estamos aí, né, entre duas dobradinhas, né? A gente teve a dobradinha primeira França e Áustria. Agora a gente tem esse período de férias, né? Férias, a gente folga, né? Uma semana sem corrida. E a gente já volta aí com mais uma dobradinha. Fábio Campos e Diogo Gomes estão comigo aqui na mesa. A gente continua aproveitando as férias de universitário, né? De Diogo Gomes, para curti-lo e tê-lo aqui com a gente. Fábio Campos, então vamos lá, um programa para a gente discutir um pouco alguns outros temas. Recebemos alguns e-mails falando sobre pilotos, né, qualidade de piloto, gerações, geração antiga contra geração atual. Eu sei que tem a questão também das sextas-feiras, né? O Diogo Gomes achou um artigo muito interessante que acaba indo na linha do que a gente fala aqui no programa já há algum tempo. E também aí todo o pesadelo de Silverstone, em definição, né, sobre o Grande Prêmio da Inglaterra. Seja muito bem-vindo, Fábio Campos. Espero que seja um programa proveitoso para todos nós. Olá para você, Raposo. Olá para o ouvinte que aderiu ao nosso desafio no final do terceiro bloco em massa e foi uma votação quase 100%. Se eu não estou enganado, uma votação 100% em cima de uma das respostas, de uma das opções, melhor dizendo. Então eu confesso para você que eu tô mais preocupado, entre aspas, eu tô mais interessado, é a palavra, no programa da semana que vem, quando por votação unânime de quem participou do desafio, seja por WhatsApp, seja pelo e-mail ou outros caminhos, terá aqui na bancada, apenas representando o Café com Velocidade, recebendo convidados que eu não faço ideia de quem serão, Diogo Gomes. Não aqui estaremos, eu nem Thiago Raposo, porque a votação da maioria foi respeitada e o ouvinte aqui não pede, manda. Então eu estou muito interessado no programa da semana que vem, única e exclusivamente com Diogo Gomes e seus convidados. Só fazendo um compromisso com a verdade, com os ouvintes já, e fazendo um convite aqui também, aproveitando o início deste primeiro bloco, né? Semana que vem, tanto eu quanto o Fábio Campos estaremos aí impossibilitados. Estaremos curtindo as nossas férias. E eu, inclusive, estou indo para o sul do país e vai ter um encontro Café com Velocidade. Eu até gostaria que o Fábio Campos, que vai estar de férias, quem sabe pudesse aparecer também. Diogo Gomes não pode, porque ele tem responsabilidade de estar aqui gravando esse programa. Então, quem for da região de Santa Catarina, no dia 16 de julho, semana que vem, uma terça-feira, em Blumenau, estarei lá bebendo com alguns ouvintes do Café com Velocidade. Já temos aí alguns confirmados. A listinha já está batendo em 10 pessoas, 12 pessoas. Estou bem contente com isso. Tiraremos fotos e tudo mais. Caso você esteja nos ouvindo, seja daqueles ouvintes que escuta, mas não escreve nunca, não se identifica, não fala de onde é. Se você é dessa região aí, ó, está convidado no bar da Eisenbar, às 6 horas da tarde, na terça-feira que vem, 16/7. E aí o Fábio Campos também vai viajar, a gente falou assim, Diogo Gomes, e aí, topa, não topa, essa empreitada? Ele assim, mas tem que ver o que o pessoal vai achar, né? O Fábio Campos teve a sacada gigantesca de fazer lá aquela enquete, o pessoal falou que tá todo mundo louco, eu também tô louco, o Fábio Campos tá louco. Então, Diogo Gomes, eu espero que o senhor faça um belíssimo programa, porque tá todo mundo super ansioso por este programa da semana que vem. Seja muito bem-vindo a essa edição 611. Capricha na abertura. Bom, é um programa, como todo ele, né? Como todos que nós temos toda semana. Não precisa dessa expectativa toda, não entendi esse. Claro que precisa. Essa animação inteira de vocês. Apresentado pela primeira vez por Diogo Gomes, é um programa histórico. Não vai mudar tanta coisa assim, não, ouvinte. A qualidade vai ser difícil manter,
mas eu me esforçarei, prometo. Mas, enfim, esse programa é um programa ali após uma corrida maluca que a gente teve semana passada, né? Um programa muito interessante, e com algumas considerações, não só da corrida, mas de algumas notícias gerais da semana. Vamos tentar, essa semana, como na próxima, com certeza, trazer um programa interessante para os nossos ouvintes. Exatamente. Se eu fosse alguém que nunca participou daqui, ó, mandaria e-mail para Diogo Gomes, manda pro cafécomvelocidade@gmail.com que chega às mãos dele. Olha, tô aqui, Diogo Gomes, tô aqui, levante a mão porque ele tá fazendo uma seleção criteriosíssima, assim, tá realmente fazendo uma avaliação de currículo, de timbre vocal e tudo. Não, tô brincando. Diogo Gomes trará os melhores convidados, com certeza. Só lembrando, né, que nós temos aí um grupo de apoiador, né, lá no apoia.se/Café com Velocidade, o pessoal nos ajuda aí a manter o programa vivo, né, em troca a gente tem um grupo de WhatsApp. Nós tivemos aí alguns participantes deste grupo de WhatsApp participando nas últimas semanas, gostamos bastante aí e o pessoal interage bem legal lá. Se você quer saber um pouco mais, entre no apoia.se/Café com Velocidade e saiba mais sobre este programa. O pessoal está nos inscrevendo muito, né, Fábio Campos, nas últimas semanas no YouTube. Saibam que vocês podem interagir com a gente lá no YouTube, a gente responde tudo. Tem um e-mail também que eu acabei de falar, o cafécomvelocidade@gmail.com, mas vocês também podem conversar com a gente via Twitter, que é o @cafévelocidade, via Facebook, tanto na página quanto no grupo, temos os dois lá, procura no Facebook que você vai nos encontrar, e você também tem a facilidade sempre, né, de ouvir a gente no Spotify e no Deezer. Procure lá, assine o canal, dê as suas estrelinhas para ajudar a gente a ficar mais bem colocado aí nas buscas de podcasts de esporte motor, e a gente agradece bastante. Já vamos começar então a edição 611. Fábio Campos trazendo a questão da sexta-feira. Diogo Gomes, né, encontrou nessa segunda-feira aí algumas matérias lá do motorsport.com, o pessoal lá de fora já começando a questionar também a sexta-feira, do que o quanto ela agrega, o quanto ela atrapalha o decorrer do final de semana, algum tema que a gente já vem discutindo aqui já há algum tempo, levantado por você diversas vezes. Diogo Gomes, como você que trouxe o tema, leu a matéria e tudo mais, se você quiser dar uma apanhada do que você viu para a gente começar a nossa discussão. Esse artigo ele vai bem na ideia que nós falamos, melhor dizendo, no programa passado, e na verdade nós já falamos há algum tempo, né? Que as sextas-feiras elas acabam hoje atrapalhando mais do que ajudando, né? Elas acabam fornecendo uma série de informações para as equipes que ajudam elas a, entre aspas, preverem o que pode acontecer, preveem o que pode acontecer no domingo, ou enfim, pelo menos está com uma boa noção de como o carro pode se comportar na corrida. E aí você tem treino, né, o segundo treino livre, mais especificamente, que é inclusive no mesmo horário, no mesmo horário que geralmente acontecem as corridas. Então eles têm uma base em mãos. E esse artigo do Autosport, que foi publicado também no motorsport.com, como o Raposo falou, né, porque agora são parte do mesmo, agora não, já há um ano mais ou menos são parte do mesmo grupo, vai nesse sentido, aí em tratar em como as sextas-feiras podem estar sendo prejudiciais para a Fórmula 1, e como esse é um ponto a ser observado, né? Como até citei no programa passado, o próprio Ross Brown, em situações anteriores, já havia comentado algo parecido. Nos primeiros rabiscos do que a gente pode ver sobre 2021, comenta-se sobre treino específico para jovens pilotos nas sextas-feiras. Não necessariamente substituiria a questão do FP2 ou FP3, né, mas seria uma opção. Enfim, eu acho que não dá para a gente dizer que é um fato. Pelo menos eu ainda não julgo como um fato, apesar de nós termos uma amostragem já interessante na mão, como alguns GPs, como nós citamos no programa passado. Inclusive o GP da Áustria entra nessa amostragem, né, entra nesse grupo de exemplos aí que a gente conseguiu ir colhendo ao longo dos últimos anos. Mas eu ainda não coloco como um fato, porque a Fórmula 1 muda tanta coisa, né? Um pouquinho de temperatura a mais ou a menos da sexta para o sábado, do sábado para o domingo já pode mudar muita coisa. Então a gente tem uma noção do que pode estar acontecendo, uma noção de como
iniciar uma melhora nesse sentido, mas algo factual para a Fórmula 1 é bem complicado de colocar. Mas, de fato, essa ideia continua se expandindo e acho que vai se expandir cada vez mais para as pessoas, e realmente acredito que isso vai ter um ponto forte de debate quando a definição para as regras de 2021 forem definidas lá no final desse ano de 2019. Se não acontecer, honestamente, vou ficar bem decepcionado, porque é algo que cada vez mais parece mais claro, né, que precisa acontecer. O que me parece, essa questão da sexta-feira, antes de passar para o Fábio Campos, e antes da gente ler o e-mail que a gente recebeu sobre esse assunto, do Diego Santos, eu fico bem feliz quando a gente converge, sem combinar com o ouvinte qual é o assunto para o mesmo tema. Legal, mostrando aí uma sintonia bem interessante. Mas eu acho que esse, sabe, é apenas a ponta do iceberg, no sentido de que, sabe, as coisas não estão funcionando. Se a gente mexesse na sexta-feira, mas eu acho que vamos, sei lá, vamos uma coisa bem extremista, que a gente tirasse a sexta-feira. Eu sei que não é essa a questão. O Fábio Campos, a última vez que a gente discutiu isso, ele trouxe até algumas alternativas para sexta-feira, e a gente até tinha prometido, esse é um tema para o próximo programa, aquela questão de usar mais os pilotos de testes e tal, os pilotos novos e outras sugestões que foi dada, copiar um pouco o que a MotoGP faz. Mas vamos para o extremo, que seria, de repente, realmente acabar com a sexta-feira, ter apenas o sábado e o domingo, talvez um treino a mais embutido no sábado, para não ser só um também, como é a Fórmula 2 hoje, um treino, uma qualificação e 2 corridas. Eu acho que demoraria 2, 3, 4 meses no máximo para que as coisas voltassem exatamente como era, que as equipes que têm maior poderio financeiro, que dominam, conseguissem se readaptar com essa nova situação. As equipes que têm menos recursos continuariam sofrendo como sofrem hoje, que as coisas voltariam ao normal. Mas antes a gente entrar no debate específico e tal, essa é realmente a minha opinião, só com a decisão mais drástica. O e-mail do Diego Santos diz o seguinte, Fábio Campos. Olá, amigos do Café com Velocidade. Não sei qual será o tema do programa dessa semana, porém vocês estavam falando sobre os males da sexta-feira para a Fórmula 1. Concordo com vocês sobre isso, porém é preciso muito mais do que atitudes temerárias para tirar as equipes gigantes da zona de conforto. Se o TL1 e o TL2 saíssem do calendário, elas iriam arranjar um jeito de investir em tecnologia de túneis de vento, software, etc., que irão fazer os mesmos resultados que os treinos livres. Logo, o teto orçamentário precisará ser muito rígido e muito inteligente para que as equipes não criem túneis de vento no Panamá ou na Coreia do Norte escondido da Fórmula 1. Tirar o TL1 e o 2 acho uma boa ideia, porém a única forma que eu vejo da Fórmula 1 tirar essas vantagens das gigantes é manter um regulamento estável por muitos anos. A cada mudança de regulamento é mais uma oportunidade dos maiores investirem milhões e saírem na frente. Gostaria de ver as equipes menores recebendo quantias maiores de premiação. Assim elas poderiam trabalhar com lucro e atraindo outras fabricantes que não querem entrar numa furada e ainda gastar zilhões para passar vergonha. Fábio Campos. Bom, vamos lá, Raposo. A discussão ela é muito complexa e já se abordou aqui no e-mail e no comentário do Diogo vários aspectos, e no seu, inclusive. Primeiro, apenas para se entender, né, a reivindicação do que a sexta-feira produz e o impacto que ela tem é um grande orgulho profissional que a gente pode ter aqui no Café com Velocidade, porque a gente já bate nessa tecla há muito tempo e eu confesso que tenho uma satisfação muito grande quando coisas que a gente tenta levantar aqui como bandeira, de repente ganham veículos, claro, mais importantes e mais, digamos, acessados, né? E eu acho muito legal quando a gente traz para o ouvinte do café, às vezes até sem saber se vai virar alguma coisa ou não, uma discussão relevante ou não, uma coisa tão clara e evidente que só quem não quer refletir sobre a Fórmula 1 que não vê ou não enxerga, como é o caso da sexta-feira. É uma coisa muito clara e muito evidente. Ficou muito
porque eu repito o que eu falei na semana passada, não é o fato da corrida ter sido boa ou da Red Bull ter vencido. É o tipo de corrida que a Fórmula 1 tem, quando não tem sexta-feira. Se o Verstappen não perde as posições na largada, o Grande Prêmio da Áustria não teria sido magnífico como foi. Mas tinha tudo para ser uma excelente corrida também. Por quê? O X da questão é cada um com um pneu, cada um sem saber até quando pode administrar ou não. Um pneu mais duro, de repente, vira a sensação da corrida e fazendo a volta mais rápida. Isso é importante deixar claro. O ouvinte que você leu aí agora fala que isso não seria uma maneira de tirar vantagem das gigantes. Não é esse o objetivo principal. Para se tirar vantagem das gigantes, são outras medidas que têm que ser tomadas. A sexta-feira pode ser um pedaço de uma delas, mas não é, o objetivo não é esse. O objetivo é melhorar a qualidade do espetáculo. Essa deveria ser a frase de cabeceira do seu Ross Brown, dos seus Chase Carey, enfim. Esse pessoal que está com a caneta na mão, o papel em branco, mas ainda não sabe o que escrever. Infelizmente, parece ainda não saber o que escrever. E quanto mais tempo ela demora para escrever, mais outras equipes vão escrever por ela. Mais as equipes vão escrever por ela. E aí que mora o enorme perigo. Esse sim, um perigo que eu acho que a Fórmula 1 não sobreviveria a longo prazo se essa estrutura doente, porque a estrutura atual da Fórmula 1 é doente, se essa estrutura for mantida. A sexta-feira é um pedacinho da coisa. E aí a gente tem que discutir no ponto real. Não tem como eliminar a sexta-feira. Eu nem chego nesse ponto. Porque você eliminar a sexta-feira, você vai atingir um sério problema, que são um problema com os autódromos. Nenhum autódromo vai querer extinguir a sexta-feira, e nenhum autódromo vai deixar extinguir a sexta-feira, porque se extinguir a sexta-feira, eles não vão poder cobrar $300, $400 no preço de ingresso médio. Eles vão ter que reduzir esse valor. Em reduzindo esse valor, eles não terão como pagar as taxas da Fórmula 1. Em não tendo como pagar as taxas da Fórmula 1, a Fórmula 1 terá que reduzir o seu preço. Em reduzindo o seu preço, ela não terá dinheiro para distribuir para as equipes. Em não distribuindo dinheiro para as equipes vão falir, principalmente as pequenas. As equipes pequenas falindo, o show morre. Então, a Fórmula 1 ela tem que ser vista como uma bola de neve. É uma linha pontilhada cujos pontinhos vão se ligando à medida em que um efeito cascata vai acontecendo. Então, sexta-feira não vai acabar. Porque isso mudaria toda a estrutura de um final de semana, e principalmente a questão que eles estão muito mais interessados do que nós, que é a questão do dinheiro. A sexta-feira ela pode ser modificada, e isso sim. Você pode fazer tanta coisa com a sexta-feira. Primeiramente, você pode mudar o horário do segundo treino, ele não pode ser no horário da corrida. Você pode fazer a sexta-feira valer alguma coisa. Você pode fazer a sexta-feira com 3 carros para as equipes menores, como apesar disso aí gerar um custo enorme, como era feito no meio dos anos 2000. Você pode fazer pilotos de teste, você pode fazer até os pilotos correrem com carros das marcas, uns Mercedes, umas Ferrari. Mas já pensou colocar o Vettel para fazer umas corridas, ele com uma Ferrari, igual corre no WEC, o Hamilton com uma Mercedes, o outro com outra, o piloto da Red Bull com Honda, enfim. Ideias, você tem 235, 236, se você quiser colocar numa folha de papel em branco. O saldo de tudo isso é que está evidente, e eles sabem que está evidente. Para terminar o comentário inicial, eu digo o seguinte: tema de um café expresso em março. Para que serve a pré-temporada da Fórmula 1, se não para estragar o ano, como fez? Ou alguém tem alguma dúvida de que a Mercedes era uma coisa no primeiro dia de testes de Barcelona e era outra no 8º? Alguém tem alguma dúvida disso? A pré-temporada serve para estragar o ano da Fórmula 1. Tanto que a gente teve um começo de ano no ano passado sensacional, porque nevou em Barcelona. Porque se cortou a coleta de dados. Chega de ser coleta de dados. Alguns defendem isso, porque são aqueles que gostam de ligar a televisão e preferem assistir uma procissão tecnológica do que uma disputa mais simples, em termos de equipamento, mais emocionante na pista. Vão ter sempre esses. A Fórmula 1 precisa decidir. A gente quer coletar dados ou a gente quer ser esporte? Não dá para fazer as duas coisas mais. É impossível. Se dava nos anos 80, 90, 2000, eu acho que já no finalzinho não dava.
é outro problema. Não me venham com a Fórmula 1, sempre foi assim. Não dá mais para coletar dados e ser esporte e ser imprevisível. Porque são 135 computadores, são mais de 1.000 pessoas na fábrica, tem piloto que voa para a fábrica e volta dentro do final de semana. Não dá, infelizmente não dá para coletar dados e fazer um bom espetáculo. Existe uma série de complicações, né, nessa questão de tirar definitivamente. Eu nem sei se essa sua efeito cascata aí realmente é verdade. Às vezes tem algum nó que surge no meio do caminho, acabando com a sexta-feira, que supre toda essa questão, mas uma linha de pensamento válido. Eu acho que tem a questão de quando tem pilotos inexperientes pegarem um pouco mais de experiência, pilotos que chegam numa pista. A sexta-feira tem as suas vantagens, mas essa questão realmente de não criar, né, aquela questão dos pneus. Quando chega uma corrida que todas as equipes vão para a mesma estratégia, né, fica claro o poder da sexta-feira. E a gente viu corridas em que pilotos, de repente, alguns foram pro duro, alguns não nem tocaram no duro. Isso mostra um pouquinho a complicação. Existiria alguma outra alternativa, Diogo Gomes, que não fosse só, de repente, tirar a sexta-feira, de repente a Pirelli liberar mais do que apenas só 3 jogos de pneus para uma corrida, para que a gente tivesse ainda mais vantagens, mais possibilidades de estratégias, ou a gente está realmente amarrado nessa questão da coleta de dados para as equipes chegando no sábado, no domingo já, com todas as simulações possíveis e impossíveis feitas em seus computadores, sabendo qual o caminho a seguir e qual o caminho não seguir. Olha, Raposo, eu acho que se tem alguém, ou instituição, melhor dizendo, né, que tentou fazer uma variação de forças ou do que quer que seja nessa Fórmula 1 atual, essa instituição chama Pirelli. A Pirelli, ela foi responsável pelo show de 2012, no que diz respeito a brigas e tudo mais. Alvo de críticas, inclusive, muitas críticas, mas é um ponto em que a Fórmula 1 durante muito tempo se abraçou e se abraça até hoje para tentar fazer mudanças radicais quando olha para um lado, olha para o outro e se vê presa nas suas próprias amarras. Inclusive tentou, né, no programa passado nós falamos, né, que houve mais uma votação, né, nesse caso desse ano pela primeira vez, para tentar reverter pneus, nesse caso, para o ano de 2018, né, para o ano passado, numa tentativa de fazer uma mudança no entendimento de pneus e que, com o objetivo, com a esperança, eu diria, disso dar uma espécie de chacoalhada no grid ou qualquer coisa do tipo. Então, todas as partes têm que funcionar e a Pirelli é uma das partes, então faz sentido, mas se uma coisa que eu não coloco atenção, que eu não culpo, é a Pirelli. Eu acho que ela tem um fator importantíssimo, um papel importantíssimo, mas ela precisa de ferramentas para trabalhar. E uma das coisas que limita a Pirelli, assim como uma das coisas que limita outros pontos de funcionário na Fórmula 1 atual, é a maneira como ela é gerida, a maneira como a política funciona dentro dela. Então, do que adianta a Pirelli tentar fazer alguma coisa se ela pode ser limitada por uma equipe que, com seu poder atual, é dona, entre aspas, de outras 2, 3 equipes, né? Equipes, é dona do voto, eu quero dizer. E numa Fórmula 1 em que as equipes são quem definem o que vai acontecer, a gente tem a situação que nós temos atualmente. Então, a questão da sexta-feira, só para deixar claro para o ouvinte, o Campos até queria comentar em cima disso. Quiser comentar, Campos, só para não ficar longe? Não, é sobre a sexta-feira também. Pode, ainda voltando à questão da sexta-feira, mas pode falar. Sobre a sexta-feira, o meu ponto de vista é que, assim, como eu tinha falado anteriormente, eu vejo como uma das soluções, né? O problema é que a Fórmula 1 está numa situação complicada, em que qualquer solução ou qualquer tentativa de solução que seja colocada na mesa, ela é vista como uma espécie de Marte. Ela é vista como a situação que vai consertar a Fórmula 1 e barará e barará, barará. Isso não existe. A maneira de consertar a Fórmula 1 é reinventar a Fórmula 1. E isso não vai acontecer. A maneira de reinventar a Fórmula 1 é mudar toda a maneira como a política da Fórmula 1 funciona. E se eu fosse acreditasse em religiões e etc, eu diria para você que eu rezo por isso todo dia, mas não é o caso, porque eu sei que não vai acontecer. Se
seria o ideal, seria o perfeito se acontecesse, mas não vai acontecer. Então, o que a gente tenta, enquanto apaixonados pelo esporte, e que, enfim, somos loucos por ver um espetáculo melhor, e por isso que a gente vem aqui toda sexta-feira, e por isso que a gente produz esse conteúdo para os nossos ouvintes, tentar encontrar maneiras, né, tentar pensar maneiras de como a Fórmula 1 poderia funcionar. E nesse quesito, a sexta-feira surge como uma opção em cima de uma ideia que vem sendo construída há muito tempo. E o Café com Velocidade vem falando dessa questão, por exemplo, das sextas-feiras há muito tempo, assim como falou de várias outras questões. Assim como, de novo, vou citar o programa passado, quando nós citamos a questão de o DRS ser usado mais como uma maneira de aproximar os carros do que como um definidor de ultrapassagem. Essas são coisas que, enquanto analistas, nós precisamos pensar e gastamos horas pensando nisso e discutindo esse tipo de coisa. Agora, o salvador da Fórmula 1 é a própria Fórmula 1. Mas ela precisa se ajustar, ela precisa querer ser ajudada, e ela vai ser ajudada por ela mesma. É ambíguo, mas é como funciona. Então, eu gostei do e-mail do nosso ouvinte, que falou sobre diversos pontos, e dentre eles, claro, tocou no ponto que eu vejo como principal, que é a questão de distribuição de renda. Mas, amigo, entenda que, não sei, acho que com o tempo a gente vai apanhando, a gente vai criando uma casca. Pensar em limite de custos nessa Fórmula 1 atual, eu acho que é quase acreditar numa utopia maluca, sabe? Que não vai acontecer. Porque para acontecer as equipes têm que aceitar e elas não vão aceitar. Mas elas não têm que ser nesse caso, como é 2021, elas não têm que. É importante que que a opinião delas não valha. Né? Isso é uma coisa que a gente vem falando aqui já há muito tempo. Né? A partir de 2021. Que era a esperança, né? As equipes podem ser ouvidas, não faz mal nenhum uma equipe ser ouvida, como o Ross Brown fez, de passar um final de semana no box da Ferrari, outro final de semana no box da Mercedes, um final de semana no box da Williams. Isso tudo é ótimo para ver o que está acontecendo, senta com as equipes, escuta o que as equipes acham e pronto. Mas tem que acabar aí. Essa corrente de veto, de unanimidade ou de necessitar de algo durante o campeonato, isso não dá certo. Isso não dá certo. E o Verstappen disse isso, gente, na coletiva de quinta-feira, as sempre chatas e enfadonhas coletivas de quinta-feira, numa das últimas, se não, eu acho até que foi na última. Eu cheguei até a copiar e colar a transcrição da entrevista que está no site da Fórmula 1. Ele termina uma resposta falando justamente isso. Os times não estão nem aí, os times não querem fazer as coisas. Então a Fórmula 1 precisa fazer as coisas por ela própria. É mais um motivo dessa satisfação profissional que eu falei aqui no primeiro comentário. Quando a gente diz coisas aqui que depois passam a se tornar abertas, digamos assim, discussões mais abertas. A questão da sexta-feira, para mim é muito claro, quando a gente vê grandes prêmios como o dos Estados Unidos do ano passado e da Áustria desse ano, que são 2 grandes prêmios sem sextas-feiras, o fato de ter ganhado o 5º piloto no campeonato, 5º ou 6º, porque é o Verstappen esse ano e o Raikkonen que ganhou aquela corrida do ano passado, o fato de cada um ir para um lado na estratégia, o fato do não saber, é o que eu chamei aqui na semana passada de ponto de interrogação, há nisso aí um poder enorme de você talvez não salvar a Fórmula 1, como se referiu o Diogo. Mas se você passar todo final de semana com esse ponto de interrogação, você pega a média da nota das corridas, de corridas notas 4, notas 5, você já sobe para 6,5. Mesmo que isso não traga todo final de semana as corridas nota 9, 10, seja lá quanto for. E você tem tanta coisa para você fazer, como eu citei, por exemplo, se você mudar o horário do FP2, você já está acertando de alguma maneira o impacto, porque ele é feito justamente para simular a corrida. Para quem não entende, por que ele está falando de mudar o horário do ciclo? Porque ele é feito justamente no horário da corrida e é ali que as equipes pegam todos os dados certinhos e perfeitos, de temperatura, de duração do pneu, que é uma das chaves do Grande Prêmio da Áustria foi ninguém sabia até quando o pneu ia. Então nem o Verstappen, na hora que começou a sua escalada fenomenal, que trouxe junto a torcida, naquele dia mágico que foi domingo passado, nem o Verstappen sabia que, não, estou indo para cima para ganhar a corrida. Não, ele passou
Ele passou outro e de repente ele estava vendo no rádio ali com a equipe dele, olha, vamos lá, vamos ver se a gente ganha esse negócio. Ou seja, é o ponto de interrogação. Eu confesso para vocês que foi mais ou menos do Grande Prêmio de Jerez, da MotoGP, ou depois dele, eu fui assistir o terceiro treino livre da MotoGP, o FP3. Foi uma vez para sempre. Hoje eu já não consigo entrar no final de semana de MotoGP sem assistir ao terceiro treino livre, que eu recomendo para o ouvinte do café que tem à disposição. É uma delícia de você assistir, porque é um treino que vale. Então é um treino que os caras não podem brincar. Então você vê piloto entrando pro Q2, de repente o outro toma. Inclusive, a TV brasileira transmite. O terceiro treino livre ela transmite? Não sabia. Sim. Terceiro, quarto e as duas qualificações, Q1 e Q2. Então ela transmite na sexta-feira? Não, sábado. Não, ele não é sexta-feira, ele é sábado de manhã. Ele é sábado de manhã, ele é. Transmite. Ah, não sabia. Então já é até para mim só transmitiam nas transmissões internacionais. Ótimo. Então e transmite inclusive o quarto, que não vale nada. Pois é, antes do quarto tem o treino da Moto 3, não é isso? Exatamente. Antes do treino da Moto 3 é o FP3. Eles já estão no ar antes do treino da Moto 3? Sim. Não, tá ótimo. Então é mais fácil. Não sei então... se toda semana. Não sei se toda semana, mas eu já vi diversas vezes acontecendo. Então é mais fácil até do que eu pensei. É melhor ainda para o ouvinte. Eu recomendo. Mesmo que ele seja... Porque ele cai aqui no Brasil, deve cair o quê? 4 da manhã, 3 da manhã. Ele não cai mais do que isso, porque o treino da Moto 3 é normalmente 6, né? 6 da manhã. Mas enfim, grave se você puder gravar, baixe se você puder baixar, porque o resumo da situação é que é uma delícia. Porque vale, porque tem troca de posição, os gráficos são muito bem feitos, porque o gráfico te ajuda muito bem a entender quem está dentro, quem está fora, fica ali marcado os 10 primeiros. E se ninguém está fazendo o tempo suficiente para entrar entre os 10, eles adaptam o gráfico para os tempos apenas do FP3, mas marcando colorido quem está dentro, quem está fora. Enfim, é uma coisa que é difícil até eu desenhar aqui. Mas é porque vale. Os da Fórmula 1, o FP2 e o F1 e o FP2, né? TL1, TL2, enfim, não valem absolutamente para nada. Você fica assistindo para quê? Para ver carro passando na pista. Você vai assistir para ver carro passando na pista. As pessoas vão para os autódromos para sentar na arquibancada e ver o carro passando. Já é legal, na paixão de muitos que não têm a oportunidade de ver de perto. Normalmente uma vez por ano a pessoa tem a chance de ver, ok. Mas seria muito melhor se valesse alguma coisa. Você atrair mais gente para sexta-feira. Aí o efeito cascata ruim, que eu não vejo como ser quebrado, aí o efeito cascata bom. Você atrai atenção para sexta-feira, você está atraindo mais chance de ter patrocínio. Você atrai mais chance de televisão transmitir. Você dá mais audiência para a televisão ganha mais dinheiro, porque pode cobrar mais caro do patrocinador. Você está trazendo mais gente para a pista, você está passando uma imagem de arquibancada cheia. É a roda boa. Ou seja, você gera notícias mais interessantes, mais procura por notícias, porque hoje em dia a pessoa que procura notícia da sexta-feira, ela quer por curiosidade. Deixa eu ver quem fez o melhor tempo. Deixa eu ver se esse aqui fulano deu certo, se esse aqui rodou. Mas cadê o conteúdo esportivo da sexta-feira? Ele não existe. Até porque esse melhor tempo não diz muita coisa. Normalmente é o que menos diz. Né? Como não vale nada, as equipes também não se esforçam tanto. O que a televisão inglesa, por exemplo, já se acostumou a fazer é parar um momento. Primeiro eles passam a sexta-feira conversando sobre a Fórmula 1. Sobre notícias, não ficam ali, olha, lá vem o fulano, quase não se narra. Por várias vezes o David Croft já tem que virar e falar assim, então peraí gente, vamos olhar para a pista agora, vamos voltar aqui para o que está acontecendo aqui na pista, para a gente pelo menos dar uma atualizada para quem está nos assistindo. Tamanha é a falta de conteúdo. E um momento, toda sexta-feira no FP2, em algum momento eles param e fazem análise das médias. Que aí pega o long run dos pilotos, que é uma coisa que a televisão é péssima. A televisão da Fórmula 1 simplesmente não faz nenhuma menção à média que o cara está fazendo, a quantas voltas ele já deu no pneu, se ele está mantendo um número de voltas certo. A cronometragem péssima da Fórmula 1 se limita ao tempo, ao simples reloginho. Ela não entende, ela não se adaptou ao fato de que eles estão treinando a corrida. Então os caracteres tinham que ser voltados
para simulação de corrida. Esse aqui já está na 30ª volta, esse aqui está com a média tal, esse aqui agora está com tal pneu, esse aqui já está tantas voltas na pista. O caractere não é nem voltado para a corrida. Até nisso é um jogo alienado da Fórmula 1 nas sextas-feiras. Então, é tanta coisa, Raposo. A gente fica aqui um programa inteiro, se a gente quiser. De tanta coisa que você... Fica à vontade, esse é o programa. Você nem precisa falar a frase. Esse é um assunto para um próximo programa. Não, porque se a gente for fazer um programa sobre isso, eu vou até elaborar mais coisas aqui de que podem ser feitas nas sextas-feiras, né? A gente pode até, você, Diogo, enfim, o ouvinte pode até fazer um desafio num possível programa. Vem aí as férias de agosto, né? Você tá falando em férias aí, não tem férias nenhuma. Fórmula 1 tá na pista já no próximo final de semana, e depois eu não sei se é no final de semana seguinte, você falou que já volta com uma dobradinha, eu não sei se já é, se a corrida pós-Inglaterra já é no final de semana seguinte. Fiquei com essa dúvida aqui na minha cabeça. Mas a gente vai ter já. A MotoGP parou, né? A MotoGP parou nesse domingo para férias. A Fórmula 1 vai parar para férias, não demora tanto. Quem sabe a gente não pode ampliar essa discussão. Depende do que o ouvinte assim quiser ou se envolver com isso, ou, como o Diogo muito bem notou, esse assunto pode ganhar mais repercussão, pode-se ter mais notícias sobre isso, pode-se avançar, porque eu repito, só não avançam porque não querem. Todos sabem o que está acontecendo. É evidente, principalmente lá dentro dos muros da Fórmula 1. Só não agem porque tem mãos atadas para muitas coisas. Essa ideia são duas ideias que me agradam bastante, já dando então, um pouquinho de spoiler. Já pelo que eu percebi, você está fazendo um convite a trazer o ouvinte para essa discussão e a gente retornar nela posteriormente, mas as duas coisas que me agradam bastante e que não são aí excludentes é testar mais piloto jovem, realmente fazer o cargo de piloto de teste de uma equipe vale a pena, porque hoje em dia costuma ser, principalmente em equipe grandes, um cargo decorativo, né? Em Ferrari, em Mercedes, um Ocon andando de Mercedes nas sexta-feiras seria interessante. Vale lembrar, né, Raposo, que Kubica e Vettel entraram assim na Fórmula 1, tendo a sexta-feira como seu espaço para brilhar. Eu lembro do Vettel fazendo melhores tempos, inclusive, né, de BMW, de Schumacher e companhia, quando ele surgiu nessas sextas-feiras. Um outro tempo, alguns anos atrás. E outra ideia que me agrada bastante é essa, de fazer a sexta-feira ser válida para alguma coisa. Na definição do grid, contar-se alguma coisa, nem que seja, sei lá, os pilotos que já vão entrar no Q2 e Q3 adiante, o Q1 já ser definido na sexta-feira, por exemplo. Então, aí uma sugestão, são duas coisas que me agradam, mas a gente encerra esse assunto, né? Não sei se o Diogo Gomes quer complementar mais alguma coisa, fazendo esse convite para que o ouvinte participe também. Qual é a sua sugestão, ouvinte? Deixa a sexta-feira como está, tá tudo de bom tamanho para você? Te incomoda? Tem alguma ideia, alguma coisa que poderia fazer das sextas-feiras melhores, mais proveitosas e que não deixasse as equipes escolherem tantos dados? Posso deixar um desafio? Claro. O ouvinte mandar alguma ideia que não foi dita aqui. O ouvinte pode ter ouvido alguma coisa que a gente falou aqui e falar, não, é isso aí, legal. Não precisa repeti-la, reproduzi-la. Mas se você, ouvinte, tem uma ideia que não foi dita aqui, Diogo Gomes lerá na semana que vem. Dê trabalho para Diogo Gomes, que está já se guardando para a semana que vem, já disse aqui que não quer complementar. Dê trabalho para Diogo Gomes, ouvinte. Mande e-mails, inclusive, sobre esse tema. Exatamente. Estamos esperando que vocês deem bastante trabalho para ele semana que vem. Encha a caixa de e-mails e tudo mais. Vamos ver como é que Diogo Gomes se portará. E com isso, como ele se absteve, né, de complementar esse assunto, eu encerro o primeiro bloco. E a gente vem com o segundo bloco daqui a pouco com outro assunto bem interessante, convidando o ouvinte para, já que terminou de ouvir o primeiro bloco, que também já deu um clique no play do segundo bloco.